Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está muito em alta: frequência. Então eu preciso falar que frequência não é magia, é coerência. Há alguns meses, uma pessoa me perguntou durante um atendimento o seguinte: eu faço afirmações todos os dias, eu escuto meditações, eu leio livros, mas parece que a minha frequência nunca muda. Tô sempre do mesmo jeito. E eu achei interessante porque aquela pergunta mostra uma confusão muito comum. Nós aprendemos a acreditar que frequência é uma emoção, que basta sentir alegria durante um tempo, pensar positivo durante um tempo ou repetir frases bonitas durante um tempo. Mas a frequência é muito mais profunda do que isso. E hoje eu quero mostrar por que frequência não é um estado passageiro. Frequência é uma construção diária. E talvez quando você compreender isso, nunca mais olhe para a sua vida da mesma maneira. O nosso cérebro não registra apenas pensamentos, ele registra experiências. Durante muito tempo, nós acreditamos que bastava mudar a forma de pensar, mas a neurociência mostra que o cérebro aprende principalmente pela repetição. Mas não é aquilo que você pensa uma vez ou outra, é aquilo que você vive todos os dias, todos os momentos. E se todos os dias você acorda acelerado, responde mensagens imediatamente, não faz pausas, come preocupado, às vezes nem senta para comer, almoça preocupado, dorme preocupado, seu cérebro aprende que viver em alerta é o estado normal. Mesmo que você diga, eu sou uma pessoa tranquila, o corpo não acredita porque a experiência diária conta outra história. O sistema nervoso, ele cria o seu estado interno. E existe uma diferença enorme entre viver em segurança e apenas desejar segurança. Se o sistema nervoso permanece em estado de ameaça, ele interpreta qualquer situação como perigo. Então, uma crítica, uma briguinha, um atraso, uma conta inesperada, tudo parece muito maior do que é. Agora imagine duas pessoas. Uma pessoa treina o próprio sistema nervoso. Ela respira antes de responder, ela faz pausas, ela aprende a organizar prioridades, ela se prioriza, ela cuida do sono, ela respeita seus limites. Aos poucos, o cérebro entende que já não mais precisa viver em guerra. E aí é que a frequência começa a mudar. Na psicologia, existe uma frase que eu acho excelente, que fala o seguinte: nós não repetimos aquilo que desejamos, repetimos aquilo que praticamos. É por isso que tantas pessoas querem viver em paz, mas praticam preocupação. Querem prosperidade, mas praticam escassez, estão sempre reclamando. Querem confiança, mas praticam controle, tem que ser sempre do jeito delas. Percebe? A prática sempre vence o discurso. E a expansão de consciência, dentro da expansão, quando nós falamos em frequência, muitas pessoas imaginam algo invisível e distante. Mas existe uma maneira diferente de pensar. Frequência é a assinatura daquilo que você vive repetidamente. É o conjunto dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos, dos seus hábitos e da maneira como o seu sistema nervoso responde ao mundo. É por isso que duas pessoas podem acreditar nas mesmas coisas, mas viver realidades completamente diferentes. Porque uma transformou conhecimento em experiência e a outra apenas acumulou informação. E aqui eu preciso falar algo para vocês que é muito, que eu vejo acontecer diariamente.
As pessoas, é uma queixa constante. As pessoas dizem realmente, eu faço reprogramação, eu faço repetições, eu faço meditações, eu ouço músicas, mas tudo continua igual. Aí a gente pergunta, ok, mas quando tu faz isso? Quando você faz isso? Durante a semana toda? Uma vez? Como? Qual é a frequência? Ah, eu faço, tem dia que dá, tem dia que não dá. Tem semana que eu faço 4 vezes, tem semana que eu faço 5, tem semana que eu faço 3. Aí final de semana não dá certo. Isso não é reprogramação. Isso não é disciplina, isso não é constância. Isso é uma negação. É querer ficar do mesmo jeito sem perceber. Porque quando você se decide a praticar, a ter disciplina, você consegue acessar uma nova realidade. Qualquer pessoa no mundo que tenha disciplina para fazer todos os dias, constantemente, consegue mudar a forma que o cérebro está interpretando. Então imagina, e aqui eu preciso dar um tapinha multidimensional, vamos dizer assim. Eu passo uma reprogramação para a pessoa de 5, 6 minutos. E eu pergunto, você ouviu? Essa semana não deu, mas eu ouvi um dia só, não deu para ouvir a semana inteira. Eu digo, como assim? Como assim? 5 minutos para você. Você não tem? Você que deveria ser a sua prioridade. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque nessa realidade, se você não existir, as pessoas à sua volta também não na sua realidade. Não existem. Então você tem que ser a sua prioridade. Você tem que se dar o prazer de criar a sua realidade, de moldar a sua realidade. O nosso cérebro tem algo que se chama neuroplasticidade. É moldável. Então você pode escolher o seu estado de ser através de repetições, através de afirmações, afirmações, através de reprogramações. Não importa aquilo que você vai buscar. Então busque algo que faça sentido para você. Eu vou falar por exemplo, uma afirmação. Eu sou confiável. Se eu me sinto inseguro. A cada dia que passa eu me torno mais confiável, me sinto mais confiável. Essa afirmação você tem que fazer durante muito tempo. Muito. Não adianta querer fazer durante 15, 10 dias, não adianta falar um mês, não adianta. Você vai perceber que o seu cérebro está sendo treinado para entrar nessa nova frequência quando você encarar uma situação e perceber que você está mais confiante. Aí você já começa a perceber. Puxa vida, realmente, o meu cérebro, minha realidade está mudando. Aos poucos você vai entrando numa frequência diferente. Mas só que você não pode desistir, você não pode se colocar em segundo lugar, você não pode se dar ao luxo de, quando acordar, a primeira coisa que vai fazer é olhar o seu celular e ver que tipo de mensagem que tem para você, ou olhar Instagram. Não. Você tem que decretar algo que você quer. Por exemplo, você pode dizer, hoje eu acredito que eu vou receber muitas bênçãos. Ou, eu acredito que hoje coisas maravilhosas acontecerão na minha vida. Dá uma pausa, respira com você, porque você é a pessoa importante nesse jogo, que se chama vida. Então, faça isso por você se você está cansado, se você já disse chega. Faça isso por você. Tente modificar. Comece, mas tenha disciplina. Tendo disciplina, você consegue. Qualquer pessoa consegue, desde que ela tenha constância. Então, faça isso. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é assim. Imagine 2 músicos. Os 2 conhecem exatamente a mesma partitura. Um estudou muito a teoria e o outro pratica todos os dias. Quem toca com naturalidade? Não é quem sabe mais. É quem transformou o conhecimento em experiência. E com a frequência acontece exatamente a mesma coisa.
A maior mudança talvez não precise perguntar como aumento a minha frequência. Talvez você precise perguntar o que eu pratico todos os dias. Porque é isso que o cérebro aprende. É isso. Tem um exercício que eu vou passar para vocês que é o seguinte, para quem quiser fazer. Durante os próximos 7 dias, observe 5 momentos do seu dia. Ao acordar, durante o trabalho, na hora das refeições, no final da tarde e antes de dormir. 5. Em cada momento, pergunte: o que eu estou praticando agora? Eu estou praticando calma ou pressa? Confiança ou controle? Presença ou preocupação? E anote apenas uma palavra. No final da semana, você descobrirá qual é a frequência que realmente está treinando. E a pergunta da consciência para você é: minha rotina confirma aquilo que eu desejo viver ou confirma aquilo que eu tenho medo de viver? Responda com calma. E a afirmação para que você possa gravar. Qual é a minha sugestão? Se você está empenhado em mudar a sua realidade, porque se você está aqui, se você acompanha canais de expansão de consciência, de despertar da consciência, baixar, ensinamentos de baixar, você está mudando a sua realidade, mudando a sua frequência. Então, você já está querendo se comprometer a fazer isso. Tem uma sugestão de afirmação que, se você quiser anotar, eu tenho uma sugestão que é: coloque na parede do seu quarto, na tela do seu celular, em qualquer lugar onde você possa afirmar todos os dias. Que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o exercício, a pergunta e essa frase de afirmação, ok? Para que você já comece reprogramando e treinando o seu cérebro. Então, fale: todos os dias eu construo uma frequência de paz, clareza e confiança. Meu sistema nervoso aprende segurança. Meus pensamentos, emoções, hábitos e atitudes caminham na mesma direção. Eu transformo conhecimento em experiência. E a experiência transforma minha identidade. E eu quero terminar com uma reflexão. Talvez frequência nunca tenha sido sobre parecer iluminado. Talvez sempre tenha sido sobre viver de maneira coerente. Porque quando pensamentos, emoções, comportamentos, hábitos e sistema nervoso caminham na mesma direção, a sua vida deixa de lutar contra você. Ela começa a refletir, a espelhar quem você realmente está se tornando. E lembre-se da frase que vai acompanhar toda a nossa jornada. A consciência desperta, a experiência transforma, a identidade sustenta.